Sabia que a Chanel e a Schiaparelli tinham uma rivalidade declarada e que isso, de uma certa forma, moldou a moda que a gente acompanha até hoje? Essa é uma das rivalidades mais documentadas da história da moda. E ela envolve duas mulheres que construíram estilos opostos na mesma cidade, na mesma década, disputando as mesmas clientes. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mercado de luxo, história da moda e tendências, se inscreva nesse canal, porque toda terça-feira tem conteúdo novo por aqui. Agora, vamos pro conteúdo. No fim dos anos 20, Coco Chanel já era estilista de referência em Paris. Ela cresceu num orfanato em Albazine, onde aprendeu a costurar com as freiras e levou essa base técnica para toda a carreira. Construiu a marca em cima de linhas retas, tecidos como o jersey, que até então era só usado em roupa íntima masculina e cores neutras. Criou o que ficou conhecido como visual garçonne, uma mulher que se vestia com liberdade de movimento, sem espartilho, sem precisar de ajuda de ninguém para se arrumar. Foi nesse cenário que Elsa Schiaparelli chegou. Ela nasceu em Roma, se mudou para Paris em 1922 e não tinha nenhuma formação técnica em costura. Em vez de cortar e costurar do jeito tradicional, ela criava peças por drapeado direto no corpo, como quem esculpe. Se aproximou do movimento surrealista e passou a criar ao lado de Salvador Dalí e Jean Cocteau. Foi ela quem inventou o rosa choque, o shocking pink, e quem criou peças como o vestido esqueleto e o vestido das lágrimas, os dois em parceria com Dalí. Ali já dá para entender a raiz do problema. Chanel via a costura como técnica, disciplina e precisão. Schiaparelli via a moda como arte e provocação. E para Chanel, que tinha aprendido cada ponto na base do esforço, uma estilista que criava sem nenhum conhecimento formal de costura era literalmente uma intrusa no ofício dela. Confesso que amo as duas, a Chanel e a Schiaparelli. Da Chanel sou apaixonada pela disciplina, pelo tweed, pelas pérolas, pela bolsa 255. Da Schiaparelli, amo a criatividade e a ousadia. E é válido lembrar que a gente não precisa tomar um lado. Contar essa rivalidade é revisitar um capítulo do passado da moda, não uma forma de colocar duas mulheres uma contra a outra. Esses movimentos, querendo ou não, são parte do resultado no mercado de luxo que a gente conhece hoje. E é por isso que vale a pena conhecer com mais profundidade. Tem alguns pontos importantes nessa história que a gente vai destrinchar melhor para você. Ponto 1. Os apelidos. Foi exatamente por causa dessa diferença de formação que Chanel começou a chamar Schiaparelli de artista italiana que faz roupas. Era para ser uma ofensa, tirando dela o título de estilista de verdade e reduzindo o trabalho dela a um hobby. E bom, a Schiaparelli devolveu na mesma moeda e passou a chamar Chanel de aquela chapeleira. Lembrando que a carreira dela tinha começado com chapéus, não com vestidos, e insinuando que Chanel também não tinha tanto repertório assim. Ponto 2. O círculo artístico. Schiaparelli aproximou a moda do movimento surrealista ao colaborar com nomes como Salvador Dalí e Jean Cocteau, criando algumas das peças mais emblemáticas da década de 30. Ao mesmo tempo, conquistou clientes de peso em Hollywood, como Greta Garbo, Joan Crawford e Mae West, tornando-se a estilista mais comentada daquele momento. Enquanto a estética surrealista de Schiaparelli ganhava força, Chanel via sua posição como principal referência da alta costura ser desafiada pela primeira vez. Ponto 3. A capa da Time. Em 13 de agosto de 1934, a revista Time colocou Schiaparelli na capa. A primeira vez que uma estilista recebia essa honra. A matéria chamava de uma das referências da alta costura ultramoderna daquele momento. Chanel, até então a referência máxima da moda francesa, teria ficado furiosa com o reconhecimento dado à rival, segundo relatos que se repetem em praticamente todas as biografias das duas. Antes de continuar, vale a pena parar um pouco aqui, porque tudo isso tem a ver, caso você ainda não tenha percebido, com o mercado de luxo e com a forma como a gente se veste até hoje. Toda vez que você vê uma coleção dividida entre o minimalismo mais limpo e o maximalismo mais decorado, você está vendo essa mesma disputa dos anos 30 se repetir. A Chanel deixou como herança a peça que atravessa décadas sem parecer datada, o famoso menos é mais. A Schiaparelli deixou como herança a ideia de que a roupa pode ser declaração, pode causar impacto visual antes de qualquer funcionalidade. É por isso que até hoje, marcas de luxo se posicionam ou para um lado ou para o outro. E entender esse tipo de conexão, de como uma rivalidade de quase 100 anos ainda aparece nas vitrines atuais, é exatamente o tipo de leitura que o Passaporte Fashionista ensina. O Passaporte Fashionista é uma empresa francesa de educação em moda, com mais de 118 turmas já realizadas em Paris, Milão e Florença. Os cursos são presenciais, ministrados em português, com tradução simultânea quando necessário, material de apoio completo e certificação internacional. Em Paris, na cidade onde a Chanel e Schiaparelli construíram
construíram seus impérios, temos 3 cursos: o curso profissionalizante de cool hunting, o curso profissionalizante de consultoria de imagem e o curso de estilo, tendências e mercado de luxo. O curso que mais aprofunda esse tipo de história da marca, de como uma maison se torna grande e o que sustenta essa construção ao longo do tempo, é o curso de estilo, tendências e mercado de luxo. Nele, as alunas têm acesso a masterclasses exclusivas que o grande público não vê, dentro do universo das próprias maisons que moldaram a moda que a gente usa hoje. Os links com todas as informações estão aqui na descrição. Agora, vamos para os próximos pontos dessa história. Ponto 4. O vestido da lagosta. Em 1937, Schiaparelli criou em parceria com Dalí um vestido de organza branco com uma lagosta estampada sobre a saia. Wallis Simpson, a mulher pela qual o rei Eduardo VIII tinha abdicado o trono britânico, incluiu essa peça no enxoval de casamento. Fotografado por Cecil Beaton no Château de Candé, e as fotos saíram numa reportagem de 8 páginas da Vogue britânica em junho de 1937. Chanel há anos era a estilista preferida da aristocracia britânica, incluindo mulheres próximas da família real. Ver uma cliente daquele círculo escolher a rival num momento de tanta visibilidade foi lido como uma ofensa direta. Ponto 5. A festa que virou lenda. Em 1938, numa festa promovida pelo conde Etienne de Beaumont, o vestido de Schiaparelli pegou fogo perto de um candelabro. Uma redatora que trabalhava na Vogue, Bettina Ballard, estava na festa e comentou depois que a Chanel teria empurrado a rival na direção das velas. Isso nunca foi confirmado. É importante deixar isso claro, não existe registro oficial do momento, só o relato de quem estava lá, então pode ter sido acidente. Mas foi justamente esse boato, saindo de dentro da própria Vogue, que transformou um incidente de festa numa das histórias mais repetidas dessa rivalidade até hoje. Depois da guerra, a história das duas casas seguiu caminhos bem diferentes. A Chanel fechou as portas em 1939 com o início da Segunda Guerra Mundial e permaneceu fechada por 15 anos. A Maison voltou em 1954 com um negócio financiado por Pierre Vertemer, sócio de Coco Chanel na Chanel número 5. A imprensa francesa recebeu esse retorno com desconfiança, já que fazia tempo que a estilista não apresentava uma coleção. Já a imprensa americana tratou a volta como uma renovação da moda francesa. Foi principalmente o sucesso nos Estados Unidos que permitiu à Maison recuperar seu prestígio internacional e consolidar a nova fase que a gente conhece hoje. A Schiaparelli seguiu outro caminho. A Maison encerrou suas atividades em 1954 e permaneceu inativa por décadas. Em 2007, foi adquirida pelo empresário italiano Diego Della Valle, também proprietário do grupo Tod's. O ateliê da Place Vendôme reabriu em 2012 e, em 2013, a marca voltou à alta costura com uma coleção de homenagem assinada por Christian Lacroix. A grande retomada da Schiaparelli aconteceu a partir de 2019, quando Daniel Roseberry assumiu a direção criativa. Ele resgatou o espírito surrealista de Elsa Schiaparelli com criações esculturais e de forte impacto visual, que rapidamente se tornaram presença constante nos principais tapetes vermelhos. Hoje, a rivalidade faz parte da história da moda. As duas maisons ocupam posições muito bem definidas no mercado de luxo. A Chanel continua sob o controle da família Vertemer, preservando a elegância discreta que Coco Chanel construiu ao longo da sua trajetória. Já a Schiaparelli, revitalizada por Diego Della Valle e impulsionada pela direção criativa de Daniel Roseberry, consolidou uma identidade baseada no surrealismo e na força visual idealizada por Elsa Schiaparelli. Essa diferença de posicionamento, construída durante a rivalidade dos anos 30, continua definindo a forma como cada marca se comunica até hoje. E essa história continua sendo uma das maiores lições para quem trabalha com moda. A trajetória da Chanel e da Schiaparelli mostra como uma identidade da marca consegue atravessar mudanças de proprietários, diretores criativos e gerações de clientes sem perder sua essência. Posicionamento se constrói ao longo de décadas, com consistência e coerência. Se você quer aprofundar esse olhar sobre história da moda, tendências, posicionamento e mercado de luxo, você precisa conhecer o curso de estilo, tendências e mercado de luxo do Passaporte Fashionista, realizado em Paris. As informações estão na descrição desse vídeo. Agora, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe o seu comentário contando qual lado dessa rivalidade mais te surpreendeu. Até a próxima aula, fashionista!